DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria, e a todos que nos acompanham pela rádio CDN, pela TV e também pela internet. Eu sou Cassiano Cavalheiro e a gente começa agora o DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas aqui em Santa Maria e também em toda a nossa região. Eu até ia convidar vocês que estão nos ouvindo a interagir com a gente pelo WhatsApp, mas hoje, excepcionalmente, estamos aí com um problema, acho que em nível mundial, né, Vicky? Que não estamos conseguindo falar, então, pelo WhatsApp, então vai ficar para a próxima, mas quem quiser anotar e já deixar aí anotado, nosso WhatsApp é 991 36 2472. Anota aí, quando tiver oportunidade, nos ajude a construir o DNA. E falando em ajudar, quem nos ajuda a chegar até vocês é o nosso colega Marcelo Cabala, que está na técnica. E para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado de hoje, a gente vai voltar no tempo para o ano de 1979. O que aconteceu nesse ano, Cassi? Muita coisa, Vicky. Inclusive, semana passada a gente tinha um convidado também de 79, né? Então tá meio recente na nossa memória. Margaret Thatcher se torna a primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido. Pink Floyd lança The Wall e Michael Jackson lança o seu primeiro álbum solo. E também a Sony lança o Walkman, o primeiro leitor de cassete portátil da história. Garanto que o nosso convidado, de repente, teve um Walkman, teve uma fita cassete. E neste ano morreu o cineasta David Butler. Por outro lado, nasceram em 1979 as atrizes Débora Seco, Juliana Paz, a santamariense Bianca Castanho, o jornalista aqui da CDN, Rogério Kerber, que foi nosso convidado da semana passada, e em 11 de agosto de 1979, nascia o nosso convidado de hoje, o advogado, professor e escritor Daniel Toneto. Toneto, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cassiano, Victoria, muito obrigado pela gentileza de vocês. Enfim, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui. Cassi, conta um pouquinho para os nossos ouvintes que estão sintonizados na CDN, quem é o Daniel Toneto? Vamos contar então um pouquinho de quem é este nosso entrevistado de hoje. Nascido em São Cepé, ele veio para Santa Maria estudar e entrou na faculdade de Direito, na UFSM, aos 18 anos. Ele concluiu a faculdade em 2003 e depois de passar por alguns escritórios, onde aprendeu na prática sobre o direito penal, foi além. E ele é sócio fundador da Martini Medeiros e Toneto Advogados Associados. Ele é pós-graduado em Ciências Criminais pelo Instituto de Direito do Rio Grande do Sul e mestre em Reabilitação e Inclusão pelo Centro Universitário Metodista. Atualmente, ele é doutorando em Direito na Universidade Autônoma de Lisboa. Em função da atuação em Santa Maria, a Câmara de Vereadores concedeu a ele, em 2014, o título de Cidadão Benemérito de Santa Maria e, em 2016, o título de Cidadão Santamariense. E além de essa enorme trajetória no direito, Daniel também é escritor. Já lançou 5 livros: O Inferno é na Terra, em 2002, Morte, Tráfico e Corrupção, de 2007, Crime em Família 1, 2 e 3, de 2018 a 2020, e agora está prestes a lançar o 6º livro, no dia 6 de outubro na PUSME e no dia 9 de outubro na Feira do Livro, o livro então que se chama O Madre Teresa. Isso aí, um pequeno resumo, né, Daniel, de toda essa trajetória aí, culminando então com o lançamento essa semana. Inclusive eu quero explicar para os nossos ouvintes que as nossas entrevistas durante essa semana todas terão alguma relação com a Feira do Livro, né, Vicky? Isso, a gente vai trazer convidados especiais aí para contar um pouquinho dessa segunda maior Feira do Livro que a gente tem no estado, aqui no coração do Rio Grande. E começando bem a semana, estamos aqui então com o Daniel Toneto, que lança agora no dia 6 na PUSME, o Madre Teresa, e no sábado o mesmo livro na Feira do Livro. Vamos começar falando um pouquinho a respeito desse livro. O que o pessoal pode esperar da história desse aqui, depois dessa trilogia que tu lançaste, que é o Crime em Família? Pois bem, Cassiano, esse livro foi o que me deu mais trabalho. São 388 páginas, ele demorou mais de um ano para ser escrito
Ele é um romance policial histórico, ele começa no início da década de 80 e vem acabar no início desse século. O que acontece? São três crianças que se conhecem no primeiro dia da vida escolar, tornam-se grandes amigos. Posteriormente, um deles, por conta dessas desventuras da vida, passa por diversos problemas, tragédias, e tem que se afastar da cidade. Ele consegue estudar graças a um seminário da Igreja Católica, se forma em Direito, vira um grande e renomado advogado criminalista, e 2 décadas mais tarde, dele ter se afastado da cidade, ele vem a saber que um dos seus amigos foi preso pelo homicídio que não cometeu. Com isso, ele volta pela primeira vez para a cidade. Essa parte do livro trata-se de um julgamento, e ressaltando que não precisa ser formado em direito, nem estudante de direito para entender essa parte do livro. Eu trago numa linguagem simples, até para o leitor entender os bastidores do julgamento, o sofrimento da família de um réu preso injustamente, as dores da família da vítima, como se prepara a defesa, como se prepara a acusação para um julgamento. E posteriormente, no final, eu tento trazer que existem coisas que o dinheiro não compra. E uma delas é a amizade que jamais envelhece. Que legal, que história, eu tô instigada aí, tô louca pra ler esse livro. E me diz uma coisa, ele tem um quê de biografia, uma autobiografia, porque eu li antes também que o senhor estudou numa escola chamada Madre Júlia. Madre Júlia. E daí o livro é Madre Teresa, ou Madre Teresa. Tem história de 3 amigos. Conta pra nós, assim, o que tem de... Conta sobre essa parte da atuação no direito também, né? Até ele não tem nada de autobiográfico, entretanto, são histórias que muitas delas que eu presenciei. E, logicamente, para preservar as pessoas, mudei datas, locais e detalhes. Até, Victória, o colégio que eu estudei é dedicado ao colégio que eu estudei, que é o Madre Júlia. Entretanto, o Madre Júlia é um colégio de freiras que eu estudei, um colégio particular de freiras, que eu tenho um carinho muito grande. E o Madre Teresa, o nome do colégio, é um colégio público para pessoas que... destinados antigamente para alfabetizar pessoas de baixo poder aquisitivo, principalmente da zona rural. Então, por mais que tenham lugares que eu conheço, ele não é autobiográfico, né? Até quem fez o prefácio do livro, que é um poeta muito famoso do Maranhão, o Dr. Daniel Blume, ele me perguntou se tinha alguma coisa a ver comigo. Porque eu estudei Direito, me formei em Direito e personagem também. Então, nesse aspecto, é apenas meras coincidências. Algumas coincidências. Que legal. Mas pra gente continuar falando um pouquinho mais da sua trajetória, tanto no Direito quanto na literatura, eu queria que a gente voltasse um pouquinho para contar quem era o Daniel Toneto quando criança. Quais são as suas memórias desse período? A literatura já estava presente na sua vida desde pequeno? Desde muito pequeno, né, eu era criança e 2 coisas marcaram a minha vida. Primeiro foi a literatura. A minha mãe é formada em filosofia e sempre desde muito criança me incentivou a ler. E eu tenho o hábito diário de ler, e não só livros técnicos de direito, livros de história, romance, livros policiais. E também naquela época, Victória, o meu avô, ele era um homem do campo que não conseguiu estudar. Ele tinha campo, enfim, e tinha 4ª série primária. E o sonho dele era ser advogado criminalista, advogado do Tribunal do Júri. E lá em São Cepé, desde que eu era muito pequeno, ele me levava sempre para ver os julgamentos populares. Então, a minha infância ela se moldou muito entre ver julgamentos e ler. E isso faz parte da minha vida até hoje. Que legal! E qual é o primeiro livro que o senhor lembra de ter lido na infância? Eu li tantos livros, mas algum que lhe marcou? Eu era muito pequeno, eu li um da coleção Vagalume, eu devia ter uns 6, 7 anos, O Menino de Asas, né, da coleção Vagalume. E posteriormente, eu me lembro que eu lia um livro, a minha mãe já me deixava outro para ler. Isso aí foi moldando a minha vida mais ou menos assim. Né? Então tu cresce em São Cepé e fica lá em São Cepé até que idade mais ou menos? Eu fiz o 1º grau lá em São Cepé, né? Depois posteriormente vim a Santa Maria, estudei no Colégio Centenário, acabei o colégio e no mesmo ano não fiz faculdade, daí virou o ano, comecei a cursar o curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Então, essas escolas que eu estudei, posteriormente eu fui professor lá no Centenário, dando curso de Direito, né? Eu tenho um carinho muito grande por todas as instituições que eu passei. E quando o senhor vem para Santa Maria para morar pela primeira vez, quais são as suas lembranças, suas impressões da cidade naquela época? Isso foi mais ou menos que ano? Foi em 1994,
Veja bem, eu me criei em São Cepé, do outro lado da rua da minha casa tinha um campo de futebol e depois era mato. Eu me lembro que eu andava no acampamento lá, Cassiano, e sentia dor de cabeça por causa do barulho, né? Então, no início foi um pouco difícil. Na minha época... Um contraste muito grande. Estava sempre para fora, enfim... Chegava a vir para Santa Maria antes de vir morar, passear, fazer compra, enfim? Sim, até a história da minha família, agora eu fazendo a cidadania italiana, eu entendi um pouco. Eles vieram em 1880, família Toneto, aqui para essa região de Santa Maria, e posteriormente a família foi crescendo. O meu pai se formou em medicina aqui junto com o meu tio e foram para São Cepé, e a família da minha mãe era de São Cepé. Mas eu vinha frequentemente, mas entre morar era bem diferente. E a cidade de São Cepé, eu tenho um carinho muito grande até hoje. Eu fui em 2018, patrono da Feira do Livro lá, fui também homenageado como cidadão benemérito. É uma cidade que eu só guardo boas lembranças. Tanto que o livro agora, ele é homenageado tanto para São Cepé como para o Colégio Madre Júlia. Que bacana! E qual que eram essas lembranças das primeiras vindas para Santa Maria? Ainda quando tu morava em São Cepé, vinha para Santa Maria, era uma visão do que tu lembra, assim, tipo, tem alguma paisagem, algum lugar, algum gosto de alguma coisa que tu ia sempre comer, que era um clássico. Enfim, essas tuas primeiras memórias ainda criança sem morar, mas vindo a Santa Maria. Até na questão, o senhor visitava livrarias aqui, por exemplo? Como é que era esse acesso aos livros? Eu me lembro que eu ia na SESMA, eu era muito criança, eu não me lembro que idade eu comecei a frequentar a Livraria da Mente, que eu vou até hoje, tinha a Livraria O Globo. Nós saímos da livraria e íamos no Copacabana. Comer alguma coisa eu adorava, né? Um clássico de Santa Maria. E imagina, eu às vezes estava para fora no meio do campo com meu avô, chegava aqui, aquele monte de gente do calçadão, chegava a ficar tonto no início, mas depois vai se acostumando. E quando o senhor chegava nas livrarias aqui de Santa Maria, via aquele monte de livros, aquelas estantes, o senhor imaginava que um dia um livro seu estaria ali? Sabe que eu não imaginava, né? Não imaginava, eu sempre gostei muito de ler, e eu me recordo uma vez um famoso escritor disse que deu um exemplo muito pertinente. Diz que nenhum corredor acaba uma maratona se não correr, se não frequentemente correr. E o escritor, ele nunca vai ser escritor se ele não ler muito. Eu sempre gostei muito de ler, sempre sonhei em escrever, mas não imaginava que um dia teria livros. E como é que começou esse seu primeiro passo na escrita? Quando é que foi isso? Eu estava na faculdade, eu tinha mais ou menos 18 anos, um pouco mais, um pouco menos, e comecei a trabalhar no escritório do criminalista aqui, que era muito famoso, que foi muito bom para mim, e eu comecei a ver coisas que eu não imaginava que existiam. Imagina, de um ano eu estava no Colégio Centenário, no outro ano eu estava no escritório que trabalhava com crimes extremamente pesados, eram crimes hediondos, enfim, e aquilo ali no primeiro momento foi um choque muito grande. Eu vi os julgamentos dentro de um plenário com meu avô, mas ver frequentemente as pessoas comentar que cometeram crimes, vendo as vítimas dizer que foram vítimas de delitos graves, aquilo me impactou muito. E com isso eu fiz 5 contos sobre o submundo do crime. E posteriormente, em 2007, daí eu já era formado, já era professor, eu lancei um livro. Esses 5 contos que o senhor escreveu, ele foi publicado? Foi publicado. Foi publicado lá em 2002, eu tinha mais ou menos 22, 23 anos. Que legal. Sobre referências, ainda em São Cepé, além do seu avô e dos seus pais, quem mais, assim, que de repente na sua infância, que lembra quem cresceu junto contigo ou quem cuidava de ti em casa, enfim? Eu tinha uma coisa muito interessante cultural, né? Eu tinha um tio meu, que era irmão do meu pai, que também era médico, foi prefeito lá, e talvez eu não goste de política porque eu vi o quanto ele sofreu. Ele foi uma vez prefeito, 3 vezes vice-prefeito, e vi como a política desgasta as pessoas. E uma coisa interessante na vida é que eu aprendi muito com a cultura negra. Eu fui criado junto com uma família de negros e consegui entender a cultura deles e como é bonito, o jeito que eles vivem, enfim, como são minha família lá. Então, naquela época, de um lado eu estava com meu avô, de um lado eu estava com essa família negra, então eu tive, digamos que um multiculturalismo. Eu convivia com diversas pessoas pobres, ricos, enfim, de religiões diferentes, e sempre respeitei a todos. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que se chama Diagnóstico, que é um diagnóstico geralmente é feito por um especialista, né? Um exame, vai dar um diagnóstico e tal, mas aqui é diferente, aqui é um especialista em Daniel Toneto, que vai dar um diagnóstico a respeito de quem é Daniel Toneto, e eu vou trazer aqui um primeiro depoimento, vamos ver se tu vai reconhecer essa voz. Boa tarde. A pessoa que está falando aqui espera sempre com as portas abertas,
com todo carinho, a rapadurinha e um cafezinho. De quem é essa voz? É a dona Marlene, né? É a senhora que me criou como filha, uma senhora de cor, afrodescendente, né? Que ela me chama de filha, eu chamo ela de mãe. Que legal. Que legal. E a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Quer ganhar R$40 mil e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame, há 40 anos, construindo histórias. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. A campanha Santa Maria Sem Fome arrecada doações de alimentos até o final de novembro. As doações são entregues ao Banco de Alimentos, responsável pela distribuição dos mantimentos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro pelo Pix do Banco de Alimentos. Acesse diariosm.com.br e confira como realizar o pagamento. A campanha Santa Maria Sem Fome é uma parceria do Diário com a Prefeitura e tem o apoio da ENI, da Construtora Jobim, da Panfácil, da Rede Super e da Sul Clean. Venha participar do curso em Formação em OntoArt, uma oportunidade única para compreender mais sobre a arte e como ela pode contribuir com o dia a dia de todos aqueles que apreciam arquitetura, música, cinema, gastronomia, pintura e escultura. As aulas serão realizadas no Recanto Maestro, em módulos bimensais. Início do curso dia 5 a 7 de novembro. Inscrições pelo e-mail curso@ontoarte.org.br. Ajude a encher as prateleiras do Banco de Alimentos e a mesa de quem passa fome. Prefeitura de Santa Maria apresenta Santa Maria Sem Fome. Serão 150 dias de campanha e você pode ajudar doando alimentos não perecíveis em qualquer um dos 29 pontos distribuídos na cidade. Ou doe qualquer valor sem precisar sair de casa, diretamente para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba mais no site diariosm.com.br. Uma iniciativa Diário. Empresas parceiras: Rede Super, Sul Clean, Construtora Jobim, Lojas ENI, Fundação ENI e Panfácil. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, o advogado, professor e escritor Daniel Toneto. E lembrando que quem quiser nos acompanhar, a gente está ao vivo agora na rádio e também na TV Diário, segundas, quartas e sextas às 23 horas. Sábado e domingo também às 23 horas. Inclusive, a partir dessa semana, Vicky, as nossas entrevistas já vão passar todas durante a semana na TV mesmo. Por exemplo, a de hoje, agora com o Daniel, já vai passar agora às 23 horas de hoje. Então fica o recadinho, quem não ligado. conseguir nos acompanhar ao vivo ou quem quiser reassistir, reescutar esse programa na TV Diário, todos os das segundas, quartas e sextas às 23, sábado e domingo também às 23. Fica o convite.
Vamos continuar aqui conversando então com o Daniel Toneto. Daniel, eu esqueci de perguntar antes, como é que é a tua configuração familiar? Tu tem mais irmãos? Tu se criou sozinho? Como é que foi? Eu tenho mais irmãos, por parte de pai e mãe tem a minha irmã, Fernanda, que depois foi minha professora na faculdade, depois nós trabalhamos juntos como professor. Que jóia. E depois por parte de pai eu tenho mais 5 irmãos, né? Inclusive o Arthur é um que me ajudou a fazer o livro, a corrigir o livro, né? Que bacana, grande família aí. A gente tem mais um depoimento aqui, vamos ver se tu reconhece esta voz, então, do próximo depoimento. Quem é o Daniel Toneto para mim? Minha irmã, Fernanda. Essa é uma pergunta, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil de responder. Muito fácil porque nós temos muitos momentos compartilhados. Afinal de contas, foi uma vida inteira juntos. E muito difícil porque é impossível não se emocionar falando dele. Nós compartilhamos muitas alegrias, muitas risadas, muitos momentos bons e compartilhamos também muitos momentos difíceis. E acho que conseguimos superar todos eles, sempre juntos, unidos. Hoje ele é uma das pessoas de quem eu mais me orgulho na vida, do profissional que ele é, do homem íntegro que ele é, da pessoa cheia de princípios e da referência que ele se tornou para nossa família. Como eu disse, é impossível não se emocionar, então eu deixo aqui meu abraço apertado e a minha homenagem com uma grande admiração. De quem é essa voz? Da minha irmã, da Fernanda, né? Sabe que eu fiz uma vez um curso para conter a emoção, tem umas táticas, e uma delas é quando... não vem querer usar esse curso aqui. Tu apertar a unha aqui, se concentrando na dor para não se emocionar, porque se não fosse isso, também ia me emocionar. Tá, eu quero as mãos agora em cima da mesa nos próximos depoimentos, porque a gente fez uma grande produção aqui que é para entrar nas emoções, não pode usar essas táticas. E que os nossos convidados, nossos próximos convidados não escutem isso, aqui não é um júri, pode relaxar, pode esquecer essas táticas. Eu me lembro uma vez, eu era muito jovem, eu estava acusando um sujeito que matou uma criança, e foi muito triste, né? E todo mundo chorou, e quando tu chora, tu perde o raciocínio. E eu procurei um curso para me focar na concentração, e uma das dicas foi essa, né? Às vezes a coisa vai ser tão impactante que tem que se concentrar bastante na dor. Então, esse aí eu tive que usar um pouco. A minha irmã foi minha professora. Vocês regulam da idade? Como é que é? A Mana tem 2 anos mais velha do que eu, né? Ela foi meu professor na Universidade Federal de Santa Maria. Posteriormente, nós fomos professores juntos. E uma coisa interessante, depois nós fomos professores da minha mãe. Ela fez direito, com uma certa idade. E eu fui o paraninfo da turma e a minha irmã patronesse. Então, tem uma história... Que emocionante essa história. É muito bonita. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Ela tem doutorado na Europa, tem mestrado, tem uma procuradora, foi professora também, tem livros, então... É claro que eu falar da minha irmã aqui tem um pouco parcial, mas ela além de uma pessoa fora de série, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Que legal. E falando um pouquinho da sua trajetória no direito, no primeiro bloco o senhor comentou que desde criança acompanhava júris, né, com o seu avô em São Cepé, era? Exato. E quando o senhor ingressou na faculdade, como é que foi esse período? Que lembranças o senhor tem dessa época? Foi uma lembranças muito boas. Eu me recordo que quando eu estudava no Colégio Centenário, que os jovens não escutem isso, quando tinha júri polêmico, eu pulava a grade do colégio lá para ir ver o júri, era perto do fórum, né? E quando eu comecei a cursar o curso de Direito, eu fui trabalhar com um famoso criminalista aqui, na época, o Dr. Jonatas Piasson é falecido, e também o Dr. Darcy Mendes de Oliveira. Eu trabalhava durante todo o dia com eles e de noite estudava. Daí, posteriormente, com 21 anos, eu ainda era estudante, eu fiz o meu primeiro júri, junto com o Dr. Piasson, com autorização judicial, porque um estudante, para ele fazer um júri, tem que estar com um advogado e o juiz tem que conceder. Depois fiz mais 7 ou 8 júris como estudante e depois comecei a trabalhar como advogado. Foram épocas muito bonitas que eu trabalhava muito e muito feliz. E esse primeiro júri que o senhor fez, em que ano que foi isso? Foi em 2001, na cidade de São Pedro do Sul. Eu me recordo que eu deixei a minha barba crescer, Cassiano, para parecer mais velho. Uma tática contra tática. Esse cara é muito cheio de tática, vocês estão ouvindo. E a minha barba é ruiva, então eu fiquei muito esquisito, né? Nesse contexto, deixa eu botar mais uma voz aqui, vamos ver se tu vai reconhecer essa. Daniel Toneto,
Dr. Darcy Mendes Oliveira, né? Criminalista e escritor de Santa Maria. Honra a advocacia nacional. Jovem, brilhante, defendeu mulher em sua terra natal, que foi vítima de agressões de seu marido, tendo absolvido por 7-0. Parabéns. Aí, uma memória, ó. Deu um júri bem específico, marcou para ele. Marcou. Sabe que o Dr. Darcy é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci. Até ele para quem não conhece, ele é sogro do Dr. Flávio Jobim, que está aqui acho que um dos proprietários aqui da empresa, né? E é uma pessoa assim, pessoa mais caridosa que eu já tive o prazer de conhecer. Ele o Dr. Darcy está com 86 anos e é hoje, Cassiano, sem dúvida, a pessoa viva que mais júris tem aqui na região, se não do estado. Nós fizemos inúmeros júris juntos. Esse júri que ele retrata foi o último julgamento que nós fizemos, que ele fez. E na época, o que acontece? Quando um advogado faz um júri, Victória, a primeira pessoa que ele homenageia é o juiz, pela importância. Nesse dia eu pedi licença para o juiz e a primeira pessoa que eu dediquei foi para ele, né? Eu me lembro que ele se emocionou muito. Era um júri na minha cidade natal, São Cepé, de uma mulher que era vítima da violência doméstica. Na época não se tinha a Lei Maria da Penha e ela matou o marido para se defender. Foi um júri muito triste, muito pesado, mas como ele falou, nós conseguimos a absolvição por 7-0. Eu me lembro que foi uma cena muito bonita, o Dr. Darcy devia ter perto de 80 anos e foi o último júri que ele fez e eu tive a felicidade de estar do lado dele. E ao longo da sua carreira, quais foram os casos mais emblemáticos que o senhor se recorda que marcou a sua carreira e a sua memória? Sabe que é uma pergunta como é difícil, Victória, que eu fico pensando. O escritório agora em agosto ele fez 20 anos e eu comecei a trabalhar também no outro escritório antes dele. Tantas vidas, né, que passaram-se, tanto sofrimento. É difícil dizer um caso, mas eu me recordo, eu atuei na acusação em 2 casos de homicídio sem corpo. Eu me lembro do sofrimento da família da vítima. Por mais que soubessem que aquela mulher tinha morrido, eles sempre tinham a esperança de estar... um mínimo de esperança, né? Crimes também de estupro envolvendo criança, crimes envolvendo idosos. Eu me recordo em 2006, eu trabalhei na acusação de uma mulher que esquartejou outra, o famoso júri da esquartejadora. Acusei também quadrilheiros aqui que mataram policiais. E talvez o que mais me impressiona uma das poucas qualidades que eu tenho é ser muito observador. E eu fui observando há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar em 98 no escritório, então são 23 anos. E o que eu pude notar, Cassiano, que nesses 23 anos, independente de crença, de religião, mas uma coisa eu notei, todas aquelas pessoas que fizeram mal, que pregaram a discórdia, enfim, que cometeram crimes hediondos, de uma maneira ou de outra, por lei ou por justiça divina, ou seja o que for, todas elas sofreram as consequências. E como que é trabalhar com esses temas tão delicados, tão pesados? Como é que o senhor consegue deixar só no escritório, só no júri isso e não se afetar pessoalmente, né? Porque imagina, são crimes bárbaros que o senhor atuou, né? E pra gente, assim, é uma coisa que a gente vê muito em filme, em novela, mas não faz parte da nossa vida. E isso é a sua vida, a sua profissão, né? Estar acompanhando e às vezes defendendo ou acusando essas histórias de pessoas, né, reais e que tem muito sofrimento envolvido, como o senhor falou. Sabe que o que eu vou falar para vocês agora, infelizmente, eu tive que descobrir sozinho, mas eu penei muito até descobrir isso. O advogado que eu trabalhava antes do Dr. Darcy, o Dr. Piassoni, morreu com 56 anos. O outro advogado, na época, morreu com 52 ou 53, porque se vê muita tragédia e é impossível não filtrar um pouco. Eu me recordo, com 30 anos, eu dava aula em 2 faculdades, 2 cursinhos também, escrevia livros, até advocacia, eu trabalhava bem mais do que 15 horas. E eu tive meu primeiro desmaio, e eu fui ver que era estresse. Então eu comecei a me adaptar, então tem que buscar soluções. O que eu faço? Eu tenho uma alimentação extremamente saudável, eu não bebo, eu não fumo, eu pratico exercício físico. E a cada 4 meses, quando se tem um feriado, o que eu faço? Eu viajo.
e é nessas viagens que eu escrevo mais. Então, eu tento compensar isso numa vida extremamente saudável, porque às vezes tem julgamentos que demoram 15 horas, tem julgamentos que demoram 2, 3 dias, e geralmente o que é? É de uma vida que você perdeu e do outro lado de uma pessoa que está prestes a perder liberdade. Eu conversava com meu pai o que é pior, se era aquela cirurgia do médico que a pessoa está prestes a morrer, ou se são esses julgamentos. O que ele me falou, e eu até me convenci, que quando ele está operando alguém, está a família ali torcendo com amor, enfim. E já quando está nesses julgamentos, tem-se o quê? Tem-se muito ódio. Então, talvez, por esse lado, seja um pouco mais pesado a área criminal. Então, eu sempre procurei ter hábitos extremamente saudáveis, porque senão eu não aguentaria. E o senhor comentou agora que em feriados, em viagens, o senhor procura escrever. Sim. Como é que o senhor consegue conciliar a literatura com a carreira jurídica? É uma excelente colocação, né? E se me permitir, isso também eu demorei um tempo. Como seria fácil se eu voltasse do tempo e explicasse para mim mesmo essas soluções, né? Como eu demorei, Victoria, para entender isso. O que acontece? Por exemplo, semana passada teve um dia que eu tive uma audiência de homicídio de tarde e outra audiência de um crime de lavagem de dinheiro. Um foi de tarde e um de manhã, não me lembro a ordem. E atendi muitas pessoas. Cheguei no escritório de manhã, saí do escritório, era quase 9 horas da noite. Na sexta-feira, além de trabalhar o dia inteiro, eu dei aula de noite. Então é impossível eu sair daquele turbilhão e me sentar, esquecer tudo aquele sofrimento das pessoas e escrever. Isso é impossível. O que eu fiz? Para ser escritor tem que se ter uma coisa chamada disciplina e paciência. Então eu tenho por hábito todos os dias, exceto em situações excepcionais, das 6 horas da manhã às 7h30 da manhã, eu me sento, sem falar com ninguém, e escrevo. Sábado e domingo também pela manhã, só que um pouco mais tarde, porque pelo menos para mim é impossível sair de um julgamento, ver tantas pessoas, tanto sofrimento, sentar no computador, esquecer tudo e vir uma ideia e escrever. Então, por hábito, eu tenho essa disciplina. E se não fosse a disciplina, eu não conseguiria. Eu fiz o cálculo agora da trilogia ao Madre Teresa, que começou a escrever em 2017 e acabou-se agora, então um pouco mais de 4 anos, foram mais de 1.100 páginas. Então, se eu não tivesse disciplina e paciência, não teria como escrever. É muita história escrita. Muita história, e ainda sobre o início ali, eu ainda tenho mais um depoimento que eu não quero deixar passar. Vamos ver se vai reconhecer essa voz. Então, amigos, falar sobre o Dr. Daniel é muito fácil. Essa pessoa humilde, essa pessoa que eu conheci lá em 1998, foi meu estagiário na Justiça Eleitoral, onde eu comandava o cartório eleitoral da 135 Zona. Chegando lá, Daniel, muito trabalhador e estudioso, essa pessoa humilde, que há 23 anos eu conheço, e sempre foi essa pessoa maravilhosa. E hoje eu tenho como orgulho ser amigo dos maiores criminalistas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Seu Ivan. Quem é o seu Ivan? Seu Ivan, ele me deu meu primeiro emprego, junto com o Dr. Piasson. O que aconteceu? Eu estudar, e olha como ele foi vital para a minha vida. Eu comecei a faculdade, era de noite, no curso noturno de Direito. De um turno eu trabalhava com o Dr. Piasson, que era criminalista, que eu não recebia nada no início, e no outro turno eu trabalhava com ele. E eu recebia um estágio, era uma pequena bolsa, mas nessa bolsa eu me lembro que eu sempre fui muito econômico, eu guardei toda a bolsa, deixei no banco, e posteriormente foi com esse dinheiro que nós fundamos o escritório MMT Advogados Associados, aí, que está há 20 anos. O seu Ivan, depois que ele se aposentou, eu tinha que retribuir, ele me deu meu primeiro emprego, né? Eu perguntei para ele qual era o lugar do mundo que ele queria conhecer. Ele disse que era Bariloche. E aí, na outra semana, nós fomos a Bariloche. Quando eu comprei a passagem, comprei tudo, ele não tinha passaporte. Mas Mercosul não tem problema, a identidade dele era 25 anos do passado. Aí foi uma briga, fizemos aquele passaporte sem emergência, mas foi uma grande viagem. E depois que ele se aposentou, todas as viagens que eu faço, e audiências de julgamento, ele está sempre comigo. É como se fosse a minha família. Que legal esse presente de reconhecimento. Vamos para um rápido intervalo, Cassi? Vamos lá, em seguida a gente volta.
Baita Chef, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos. Todas as segundas e quintas, às 4:30 da tarde, nossos 5 participantes disputam pelo troféu Baita Chef 2021. Acompanhe pela TV Diário, canais 26 e 526 da NET, pelo site ou Facebook do Diário. Patrocínio Master, Empório Amadeu e Coca-Cola sem açúcar. Realização Diário. Patrocínio Cancian Imóveis, Santa Alimentos, Casa Cook, Sicredi, Farinha Maria Inês e Delivery Much. Apoio Ubra. Cuide da saúde de seu pet. Água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195 ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria. Confiança nos resultados importa para você? No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Sabe aquela água que sobra da lavagem da máquina de lavar roupa? Você pode usar ela para fazer limpezas e até mesmo lavar a calçada. Você pode juntar várias peças de roupa e realizar uma única lavagem na máquina de lavar. Assim você economiza água e luz. Fica de olho sempre na previsão do tempo. Vai chover? Use baldes e bacias para coletar a água da chuva. E você não pode beber essa água, mas sua planta pode. E aí você reutiliza para aguar as plantinhas. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês, ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e do nosso convidado de hoje, o advogado e escritor Daniel Toneto. E lembrando que agora a gente também está ao vivo na TV Diário, no canal 26 e 526 da NET e também nas nossas redes sociais. E lembrando que às 23 horas tem reprise desse programa, quem quiser assistir desde o início, às 23 horas na TV Diário, o programa de hoje. Vamos continuar falando com o Daniel Toneto. Ele falava antes que era muito organizado financeiramente, que do primeiro trabalho ali já juntou dinheiro e logo abriu um escritório, né? Já faz 20 anos? 20 anos. Como é que é trabalhar assim em escritório? Eu tive muita sorte com os meus sócios, né? Tanto o Luciano, o Felipe e o Alexandre são como se fossem meus irmãos. Então... Conheceu eles em que contexto? O Luciano e o Felipe são meus amigos da época de colégio. Sempre foram como se fosse da minha família, e o Alexandre foi na época da faculdade. E no início a história é muito difícil. Nós abrimos com uma pequena sala e com os móveis do quarto. Eu peguei os móveis do meu quarto e eles também. E quem tinha um pouquinho de dinheiro guardado era eu do estágio que o seu Ivan me conseguiu. Então no início é muito difícil. Eu me lembro, no primeiro mês, a receita do escritório foi R$60. Dividido entre nós, daria um pouquinho mais de 15, teria R$15. No segundo mês é R$50 negativo. Então no início é muito difícil. Entretanto, nós sempre estivemos juntos
tanto nas dificuldades como em momentos bons. A gente tem um depoimento aqui nesse contexto, vamos ver se tu reconhece a voz. E eu quero sua mão na mesa. Não, deixa a mão aqui embaixo, né? Na vida temos irmãos de sangue. É o Alexandre. E os irmãos que escolhemos. E o Daniel é um desses. O Daniel é um irmão que a vida colocou no meu caminho. E junto com ele e mais outros irmãos decidimos construir a coisa que talvez fora da nossa família é a coisa mais importante, que é o nosso trabalho. Trata-se de uma pessoa extremamente fiel, confiável, pessoa que confia a minha família de olhos fechados e que eu tenho muito orgulho e fico extremamente feliz de ver essa veia literária nele aflorando cada vez mais. E desejo todo o sucesso do mundo. Realmente é um privilégio poder fazer a minha caminhada ao lado do Daniel. De quem é essa voz? É do Alexandre Martini, meu colega. Agora doeu a unha aqui, eu tive que me concentrar. Né? Pra quem tá chegando agora e não acompanhou os blogs anteriores, o Dr. Daniel revelou uma tática para não se emocionar, que é ficar pressionando a unha ali no dedo e ele tá ali com a mãozinha fechada embaixo da mesa para não se emocionar. O Alexandre falou que é como se fosse uma família também, né? Não, que é uma segunda família. É esse o clima. Esse é como se fosse minha família, né? Nós começamos juntos e certamente eu vou trabalhar com eles até o último dia da minha vida. E pretendo trabalhar também até morrer. Eu adoro meu trabalho. Não sei eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o trabalho. Às vezes trabalho 14, 15, 16 horas por dia. Trabalho com muita felicidade. E como eu falava, eu tive muita sorte dos meus sócios, né? E nós trabalhamos muito e somos efetivamente muito unidos, né? E não tem coisas na vida. E esse livro, quando eu acabei, eu pensei muito neles, né? Que tem coisas que o dinheiro compra. E no final do livro vai ver que uma das coisas que o dinheiro não compra é uma verdadeira amizade. Falando em família, o senhor formou família também, o senhor casou, né? Sim, sim. E como é que é, o que é o casamento pra ti? Eu tive muita felicidade com a minha esposa, a gente se dá muito bem, estamos há 13 anos juntos. Sábado completamos 6 anos de casados. Ela sempre me compreendeu, sempre foi minha companheira e quero viver com ela o resto da vida também. Nesse contexto é difícil, a pessoa tem que ser muito parceira, porque o senhor acabou de falar que trabalha às vezes 15 horas por dia, é uma carga emocional muito grande, de repente precisa ficar mais no silêncio, sei lá, pensando. Precisa ter uma parceria, tem que ser uma parceira extremamente compreensiva? Tem que ser, mas também eu tenho gênio bom. As pessoas que estão escutando aí, eu raramente levantei a voz com alguém. Em casa eu nunca levantei também, né? Então é preciso dos dois lados, né? Eu me recordo que eu tinha um professor quando era criança que ele dizia que a violência gera mais violência, né? E a gentileza gera mais gentileza. Então tem que se ter carinho, compreensão, diálogo e amor. Vamos ouvir mais um depoimento e eu quero mãos em cima da mesa, por favor. Aqui embaixo. Vicky, controla as mãos dele. Daniel Toneto pra mim. Ele é o meu Dani. É o meu porto seguro, meu companheiro. Aquele com quem eu divido todos os meus sonhos. As minhas incertezas, os meus problemas. Ele é honesto, trabalhador, humilde. Tem um carisma surreal. Ele é educado, é estudioso. Eu amo ele incondicionalmente. E eu me orgulho muito de todas as suas conquistas. Obrigada por ser tão importante na minha vida. De quem é essa voz? Nossa. Se eu errar, eu apoio em casa, né? É da minha esposa, da Isadora. Que legal. E vocês completam anos de casado agora no dia do lançamento do livro na feira? Nós completamos dia 2 de outubro, agora no sábado passado, desculpa, né? Sim. Há 6 anos, estamos há 13 anos e 19 dias juntos. Né? Que joia. Sobre Santa Maria, a gente tem aqui um quadro também que é o raio-x, que é o eletrocardiograma do teu coração em relação ao coração do Rio Grande. O que te manteve em Santa Maria todo esse tempo que, apesar de tu viajar e sempre volta para Santa Maria e fixou aqui, tem um escritório aqui, tem uma vida arquitetada aqui? Eu me recordo em 2014, eu ganhei título de cidadão benemérito de Santa Maria e discursei na Câmara e falei o seguinte, se me permitir repetir. Santa Maria não tem os mares do Caribe,
Santa Maria não tem os campos da Toscana. Entretanto, o povo daqui é que sempre me fez ficar aqui. Eu tive proposta já para sair, entretanto, aqui é a cidade que eu amo e aqui é onde eu quero ficar. E o que Santa Maria significa para o senhor? Olha, eu me recordo, eu cheguei com 14 anos aqui com 2 mochilas de roupa e muita vontade de estudar. Então, a cidade me deu tudo. Então, as pessoas daqui, eu não imaginava que teria tantos amigos. Então, é uma cidade que significa muito para mim. Certamente, eu não moraria em outra cidade que não Santa Maria. Aqui eu me sinto feliz, eu gosto do povo daqui, é a terra que eu escolhi viver. E quais são os desafios de atuar tanto como escritor, quanto advogado, quanto professor aqui em Santa Maria? Sabe que a função do professor, ela é muito importante. E eu continuo dando aula, não é por uma questão financeira, é por uma questão cultural. Eu acredito que aquelas pessoas que estudam, que compartilham conhecimento, que aprendem com os alunos, elas fazem do mundo um lugar melhor. E a escrita é semelhante. E a advocacia, eu não seria outra profissão senão advogado. Eu me recordo, e sempre, tanto meu pai e meu tio perguntavam se eu queria ser médico por conta da profissão deles, mas eu não seria outra coisa senão advogado. E aqui a terra que eu também escolhi advogar, por mais que eu atue fora daqui, fora do estado, é aqui que eu costumo estar quase todos os dias atendendo as pessoas. Mas qual é o desafio de atuar como advogado aqui? O que acontece? Independente do processo, do mais difícil ao mais fácil, está por trás o sentimento de uma pessoa. E o grande desafio é nunca perder a sua humanidade. E na literatura, como é ser um escritor em Santa Maria? Sabe que eu fiquei de 2007 a 2018, 11 anos sem lançar um livro por conta do trabalho, principalmente da advocacia. E quando eu lancei em 2018 na sede da OAB, eu não imaginava que ia tantas pessoas. Então, o carinho dessas pessoas é que me motivaram mais. E fala um pouquinho a respeito do lançamento agora do dia 6, que vai ser lá na PUSM. Vai ser o dia inteiro, né? Como já foi no ano passado, para manter o distanciamento e tudo mais. E também vai ter um momento que vai ser presencial e outro momento que é drive-thru, certo? Perfeito, Cassiano. Para evitar aglomeração e para que as pessoas se sintam mais confortáveis, eu me lembro que 2018 e 2019 esperaram muito tempo em fila, e o ano passado já não. Para que não aconteça isso, vai ser das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Sendo que da 1 da tarde às 5 da tarde vai ser o sistema drive-thru. Ou seja, a pessoa vai lá de carro, vai de moto e adquire seu livro. E também, se me permite, Victoria, eu sempre entendi que a cultura ela tem que andar lado a lado com a solidariedade. Por conta desse entendimento, cada livro vendido vai ser convertido em 1 quilo de alimento não perecível para uma instituição de caridade aqui da região. E também o livro, a cultura, tem tudo a ver com viagem, Cassiano. E pensando nisso, quem for lá adquirir um livro também vai concorrer a uma viagem de final de semana no hotel de Gramado. Olha aí, que bacana então. E quanto que custa o livro? O que acontece? Vai ser do mesmo estilo do Crime em Família. O que eu fiz? Já vou até responder a pergunta, né? O Crime em Família, primeiro eu fiz a trilogia a distribuição local com a editora, direto da editora, e por isso eu fiz um preço mais acessível. Agora ele foi incorporado a uma editora, vai ter distribuição nacional e por conta disso, claro, o livro fica mais caro. Então, lá no dia do lançamento, tanto o Crime em Família como Madre Teresa, ele vai estar num preço bem abaixo do mercado. E outra coisa, os livros Crime em Família, eles não estavam sendo analisados para ser roteirizados para TV, para série. Conta um pouquinho, um spoilerzinho aí para nós. O que acontece? Eu, particularmente, quando eu lancei a trilogia, eu fiz porque os alunos me pediam, os amigos me pediam, e eu estava 10 anos sem lançar livros já. E eu não imaginava que as pessoas que teriam uma demanda como foi, né? Daí, consequentemente, uma editora se interessou, incorporou os direitos autorais, e agora se discute uma eventual série. Mas esse contexto, pode ter certeza que eu não vou me meter, porque se eu for diretor de cinema, eu certamente vou passar fome, né? Que legal. E aonde mais o pessoal pode conhecer o seu trabalho na literatura? Onde está disponível os livros, além do lançamento agora na Feira do Livro e na PUSM? Vai estar nas principais livrarias da região e também na Amazon. Na Amazon é muito fácil, né? A pessoa pode comprar de qualquer lugar. Joia. Vamos encaminhando então para os últimos 5 minutos do nosso programa, e eu ainda tenho mais diagnósticos aqui para falarem a respeito do Daniel.
Eu vou inclusive passar mais um e depois a gente fala no retorno de quem é essa voz. Bom, o Daniel Toneto, para mim, é um cara muito disciplinado, muito trabalhador. Por essa razão, ele tem encontrado sucesso na vida. E eu desejo para ele sempre o máximo de sucesso e que continue assim, disciplinado, trabalhador e uma alma generosa como a dele. Muito obrigado por poder participar desse programa. De quem é essa voz? É do meu pai, né? Como é que é o nome dele? Adolfo João Toneto Júnior. Seu Adolfo, que ele mora em São Cepé. Mora em São Cepé. Seu Adolfo, inclusive, ele entregou o Daniel. Por quê? Porque ele falou que o Daniel é muito engraçadinho em casa. Apesar de dizer aqui que, né, todos os elogios que falou que é muito engraçadinho. Inclusive, quando eu fui pedir o áudio dele, ele achou que era um trote. Isso aí tá com cara de ser trote do Daniel. Eu, não é um trote, é um programa de verdade. Manda um áudio pra nós. O pai sempre foi muito gozador, muito brincalhão. Meu avô também era assim, né? Então ele desconfia de tudo. Né? Mas tá no DNA da família, então, essas brincadeiras. Bastante, né? Que legal. Vamos pro nosso último quadro, Cassi? Vamos pro nosso último depoimento, que ainda tem mais um. Calma aí. Vamos lá. De quem é essa voz? Quando me pediram para dizer algumas palavras sobre o Daniel é para mim, até pensei em usar palavras de um grande pensador, senhor das letras, um sábio. Lembrei que não seria possível, pois para mim o Daniel é único, é ímpar. Só tenho a dizer que sempre soube, desde que você era menininho, que seria um grande escritor, um grande contador de histórias. Um grande homem, responsável, carinhoso, organizado e gentil. Te amo, eterna e infinitamente. Sucesso, sempre. De quem é essa voz? É da minha mãe, né? Vocês não são fáceis, é difícil segurar a emoção. Como é que é o nome da mãe? Vera Zoé Figueira Toneto. E ela foi a pessoa que mais me incentivou a escrita, né? Eu me lembro que eu lia os livros e depois ela pedia para me resumir. E ficamos sempre aprimorando, mas isso eu tinha lá meus 5, 6 anos e ela que me moldou. Eu me lembro, começou me dando livros infantis, logo depois eu me lembro quando ela me deu 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu era adolescente e posteriormente eu gostei tanto desse livro que eu fui até a Colômbia para ver onde ele tinha uma casa. Depois eu vi o outro livro dele, que era Amor nos Tempos de Cólera, e eu fui até o local onde se passou esse livro. E depois, claro, no início, muito mais difícil viajar. Depois vai se tendo uma condição um pouquinho melhor financeira, dela me dava os livros e eu ia até os locais para conhecer. Eu me lembro que ela me deu um livro chamado A Festa do Bode, que é do escritor Mário Vargas Llosa, que também é prêmio Nobel, e eu fui até a República Dominicana para aprimorar a escrita. Porque se a pessoa consegue viajar, consegue ver os lugares e consegue ler bastante, consequentemente a escrita melhora. E a minha mãe sempre foi a minha grande mentora. E por falar em escrita, qual é a sua inspiração para escrever? Da onde vem toda essa criatividade? Eu gosto muito de alguns autores. Do Franz Kafka, inclusive eu fui até o museu dele em Praga, do Gabriel Garcia Marques, do Mário Vargas Llosa, do Hemingway. Eu estive em Cuba e fui onde ele morou. Então esses escritores que eu sempre me inspirei, eu procurei ler eles bastante e entender um pouco da história da vida dessas pessoas, que são verdadeiros gênios. A Isabel Allende também, a chilena, eu já li quase todos os livros delas. O Thomas Hull, o alemão, que foi prêmio Nobel, entre tantos ainda. E aproveitando que a gente está no período da Feira do Livro, deixa uma indicação, além dos seus livros, claro, mas deixa uma indicação para os nossos ouvintes de um livro. Eu vou prestigiar aqui os autores locais. Eu gosto muito da Nikele Winter, uma pessoa muito bacana, uma escritora de mão cheia. O patrono da Feira do Livro, Leonardo Brasiliense, para mim um dos maiores escritores do país. Então, aqui nós temos grandes escritores locais. Eu fui num livro depois, eu comprei um livro de poesia na Feira do Livro, eu já tinha comprado antes, Eduardo Fadu Santamarense, também muito bom. Eu comprei outro livro sábado do João Marcos Adé de Castro, então vamos prestigiar aqui os autores. Dentre tantos, eu gosto muito aqui de prestigiar os autores locais que sempre me prestigiaram. Perfeito. Quero agradecer a Isadora, que foi a minha cúmplice, a esposa do Daniel, que foi quem indicou esses depoimentos. Agradeço muito ao Daniel e a gente volta amanhã, né, Vicky? Isso, exatamente, com nossa semana temática aí da Feira do Livro. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigadão, Daniel.
Muito obrigado. Grande abraço a todos.